De volta com a terceira parte desta edição especial do Plantão 47 aqui pela TV Plan. Você que está chegando agora, muito obrigado pela audiência. Deixa eu apresentar a nossa próxima convidada aqui no Plantão. Ela também é conselheira tutelar, Sandra de Fátima dos Santos. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda ao Plantão 47. Boa noite, Paulo. Quero agradecer o espaço, essa oportunidade que nós temos de estar aqui para falar um pouco do nosso trabalho. Acho isso muito importante. Com certeza. Aliás, é importante porque a gente sempre fica muito focado, né, o Kessley, no lado profissional, né? Mas tem também o lado pessoal. Como que fica o conselheiro tutelar, Sandra, né, em casos como esses, por exemplo? Porque vocês têm famílias também. Sim. E você tem que conviver com isso, né, com denúncias, né, com o caso da Ana Lívia, por exemplo. Sim. Como que vocês ficaram com essa história? Então, Paulo, eu vou falar um pouco assim por mim, porque eu estava de plantão. A questão psicológica mesmo, né? Eu estava de plantão no dia que eu recebi a ligação do Margarito Morales, quando primeiro eles contato no hospital foi com você, então? Foi comigo. E eles me disseram, né, que tinha dado entrada lá a criança, ela estava com traumatismo craniano e que os pais, aliás, o padrasto e a mãe, eles tinham sido levados, né, conduzidos para a delegacia, porque eles eram suspeitos, então que precisava de alguém para se responsabilizar pela criança lá no hospital. Então, imediatamente, aí o procedimento do conselho é o seguinte, nós vamos acionar o veículo, né, com o motorista para nos dar esse apoio. Imediatamente eu acionei. Foi isso que você fez? Foi isso que eu fiz. E como ela já tinha me dito que o SAMU já tinha levado a criança para a Santa Casa, eu fui procurar a família. Então, de posse do endereço da família, fui até a casa do padrasto, né, da família. E até me assustou, porque eu cheguei lá, era uma pessoa que eu conheço, né, há um tempo, a mãe do padrasto, né? Sim. Então, e assim, aquilo já começou já me abalou, né? E a gente já fiquei muito, né? A gente já fica mesmo. E então fui para a Santa Casa. Quando chega lá, os médicos, eles estavam todos chocados, né? Estavam chocados. Eu de verdade, eu nunca vi uma situação isso já na assim, Santa Casa ou no Margarita? Na Santa Casa. Já na lá Santa no Casa? Hospital Santa Casa. Já no Hospital Santa Casa? Sim. Então, assim, conversando com os médicos, né, o cirurgião que tinha atendido a Ana Lívia e a equipe deles estavam chocados com o caso. Inclusive, ela foi encaminhada para a CTI, para a UTI, né? Imediatamente, sim. Imediatamente. Porque... Então, assim, eles estavam chocados e é claro que a gente entra nessa... né, fica com o emocional abalado também. Eu fiquei muito, de verdade, confesso que fiquei muito abalada. Eu ligava para as conselheiras chorando, né, porque Você ficou lá até que horas na Santa Casa? Eu devo ter saído de lá, o quê? Umas 10 horas da noite, porque aí depois eu fui falar com a família. Sim. Né, porque eu tive acesso à família. No caso, a família avós. Da mãe ou do pai? As duas avós. As duas famílias, as duas avós. Sim. Mais diretamente com as avós, né? A família estava lá, tinha bastante familiares lá, né? As duas porque eles foram receberam bem, foram recebendo a notícia e foram lá para o hospital, né? Certo. E assim, claro, todo mundo muito abalado. Eu fiquei assim, com o coração partido por conta de acho que era sobrinho. Sim. Sobrinha dela, da mãe da Ana Lívia, e ele chorava muito, acho que devia de ter aqui uns 8, 9 aninhos, e ele chorava muito e falava assim, ô tia, ela vai ficar bem, não vai? E chorava muito, ela vai ficar bem, né? Eu quero ajudar a cuidar dela. Então, assim, tudo isso vai nos abalando, claro, né? Como que a gente fica? E eu fiquei muito mal, de verdade. Você chegou a ver a Ana Lívia? Você não chegou a ver ela em momento algum? Não cheguei. Você não teve acesso a ela? Não, nem a ela e nem aos pais também? Ao padrasto e à mãe você não teve acesso? Não, só tive acesso às avós, à família, né? Alguns familiares que estavam ali. E depois daquele dia, como que foi para você? Foi terrível, Paulo, de verdade, entendeu? Foi muito difícil, até porque, olha, eu tenho uma menina.
de 12 anos, entendeu? Eu cheguei em casa por volta das 10 horas e eu tive que me manter para não deixar ela abalada. E aí no outro dia, quando ela saiu para a escola, que ela falou assim, mãe, tchau, beijo, que ela fala assim, eu te amo. Aí ela saiu, eu, assim, me desabei, né? Não, é difícil. Muito É um momento conturbado, né? Até para quem já tem experiência, já quem trabalha na área, né, Kessler? Sim. Tem um processo de exaustão emocional muito grande, né? Então, os profissionais que trabalham com situação limite, é que a gente chama de situação limite, passam por isso. E isso é comum, de perder paciente, de ter prejuízos com pacientes, sim, e esses estados limites vão pensar tanto na lógica da saúde quanto na lógica da assistência, pacientes em vulnerabilidade, pacientes em risco, sim, isso é muito comum, Paulo. Então essa exaustão emocional, assim, então é muito comum de até o limite você dá conta. Depois que, aspas, se encerra o caso, ou vai para casa, ou vai tomar um banho, e aí se desaba. Assim, na hora que, então eu saí dali, fui até... Na parte profissional, tecnicamente, você cumpre o seu papel. Na hora que você desliga daquilo, é muito comum vir esse choro compulsivo, essa dor intensa, e aí você fica buscando. Assim, passa-se a cena novamente, as falas ficam passando, busca-se aonde foi, se houve falha, onde que aconteceu, o que ficou faltando, aonde aconteceu, todos esses movimentos, a história se repete uma vez, duas vezes, 3 vezes, e aí a gente começa, vamos pensar no adoecimento. Aí nós começamos com alguns distúrbios de sono, o profissional começa a ter distúrbio de sono porque não consegue dormir, porque aquela cena volta, e aí essa voz volta, e aquela fala volta, e aí o choro do colega volta. Então essas cenas são comuns de voltar e o profissional vai adoecendo. Por isso que é sempre importante, quem trabalha com estados limites de pacientes acolhidos e afins, é importante estar sob acolhimento também e sob cuidado de um outro profissional, sob supervisão de um outro profissional, para começar a distinguir o que é seu e o que não é. Vamos pensar as meninas mesmo, né? Vou usar o exemplo das meninas. Por conta desse caso, começa a acolher todo mundo. Opa, aí a gente tem um erro técnico aqui. Aconteceu porque tem coisas do inevitável, né? Se a gente for pegar tecnicamente, a atuação das meninas foram perfeitas, foram extremamente rigorosas, tecnicamente falando. Dentro do protocolo que Dentro do protocolo que seguido. Perfeito, Sim. Paulo, perfeito, Não é? perfeito. E aí, por conta que aconteceu isso, então vamos acolher todo mundo. Não, então peraí. Mas aí ela está agindo muito mais por esse clamor que está aí dentro. Nossa, a gente perdeu e... Não, mas calma, não é assim. Então vamos separar o que é do Paulo e o que é do jornalista. Vamos respirar agora? A sua profissão é outra que também está em todo momento em estado limite, denunciando, anunciando e vivenciando vulnerabilidade e risco. Então tem várias outras profissões que a gente pode nomear aqui que vivenciam esse estado limite. Com certeza, com certeza. Olha só, daqui a pouco nós vamos falar de um outro caso que aconteceu aqui em Poços de Caldas também, né, na semana passada, na última sexta-feira, o caso do Jefferson, que foi preso, né, suspeito de ter estuprado também, né, uma adolescente. Ele teria agredido familiares dentro da residência e depois, né, cometido o estupro. Caso muito sério que nós contamos na semana passada também aqui no Plantão 47. Antes eu quero falar para você do Supermercado Arco-Íris, na zona leste da cidade, sempre com grandes promoções. Aliás, amanhã, domingo, você pode fazer suas compras no Supermercado Arco-Íris até o meio-dia, tá certo? Tem uma estrutura bacana, com muitas promoções na Paissandu 289, no Dom Bosco. Supermercado Arco-Íris é mais um grande parceiro do Plantão. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com a parte final e para tocar nesse assunto ainda. Até já!